Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à coletiva do presidente do William Monteiro Alves. Tem alguém ao vivo, por favor? Primeira pergunta. Obrigada. Boa tarde, Duílio. Tudo bem? Queria te começar, inevitavelmente, perguntando teu sentimento, tua opinião a respeito da invasão que houve aqui no CT, né? Você não estava presente. E também já emendar te perguntando a respeito do Roberto de Andrade. Mais uma vez, a torcida organizada pedindo a saída dele. Se na tua cabeça muda alguma coisa ou não. Vamos lá. Boa tarde, Ana. Primeiro, em relação à invasão, fiquei muito chateado, decepcionado. Eu sempre tive aqui no Corinthians, todos os anos que eu estive, mais de 10 anos, sempre atendi os torcedores. A gente sempre os recebeu de forma educada, com uma conversa sempre de um nível bom, em todas as ocasiões que foram necessárias. Eu vi até que você citou que eu não estava porque estou cansado, acho que foi você a matéria, se não me engano, que eu saí, que estou decepcionado. Não, estava cuidando da saúde, foram 3 dias só, e só saí porque conversei logo após a eliminação com alguns líderes, e combinamos uma reunião no início dessa semana, segunda ou terça. Infelizmente, eles tiveram outra atitude, mas a gente repudia, totalmente contra. É um ambiente de trabalho, é uma propriedade particular. Então, acho que não desnecessário, até porque a gente sempre recebeu. Mas foi a atitude deles e agora essa questão está entregue na delegacia. Desculpa, faltou alguma coisa. Vamos lá. O Roberto é um cara que eu confio, é uma pessoa da minha confiança, o diretor de futebol que eu escolhi. Por mim, ele não sai do Corinthians até o fim do meu mandato, mas, infelizmente, com essa pressão toda, tudo que tem acontecido, o Roberto também acha melhor se retirar para o bem do Corinthians, né? Então, tentei demovê-lo dessa ideia, que ficasse, que a gente terminasse o mandato junto, da mesma forma que começamos, mas ele, por questões pessoais, de família, e também por tudo que tem sido falado por todos, que eu juro que eu não entendo, porque todo o trabalho que foi feito aqui no futebol, nesses 2 anos, né, e pouquinho, o Roberto tem grande participação, méritos nisso. Hoje vi uma matéria, até acho que do Vessone, falando de 120 jogadores e hoje são 47 no profissional. Isso também é muito do trabalho do Roberto. Eu tenho que ser, vamos dizer, sincero, né? E dividir esse mérito com ele, com o Alessandro, com todos que aqui trabalham. Então, essa melhora do clube, essa melhora do futebol, quando nós entramos, a discussão nos debates era se o Corinthians ia cair ou não, e hoje se o Corinthians tem condições ou não de brigar pelo título. Muito se questiona uma posição, reserva do Renato. Antes nós não tínhamos time, hoje nós temos um time que briga, e o Roberto fez parte disso tudo. O Roberto também. O futebol do Corinthians é o carro-chefe. Muito da melhora do Corinthians nesse período financeiro também foi pela melhora do futebol, a melhora das rendas, a venda de camisas, a chegada de grandes atletas. Então, fico muito triste, tentei de tudo para que ele ficasse, e só resta hoje, agora, agradecer por tudo que ele fez. E é uma pena, eu não entendo o porquê, quer dizer, entendo, tem muito de política também nisso, infelizmente. E o que o Roberto tem claro, e é triste constatar isso, mas é verdade, que se ganharmos um campeonato com ele, no dia seguinte uma derrota, também vai haver isso. Então ele preferiu sair, e eu só tenho aqui que deixar meu agradecimento a ele. Duílio, boa tarde. Lili Nascimento, da ESPN. Eu queria que você falasse se você achou injusta essa cobrança, essa invasão também, porque o trabalho do Fernando Lázaro apresenta um crescimento, teve essa queda aí diante do Ituano, mas o Corinthians vem apresentando bons números ao longo da temporada. Então, se você achou injusta essa cobrança, achou precoce, e falando também sobre elenco, se a diretoria está trabalhando em vista de trazer novos jogadores. Você citou sobre o Renato Augusto, a cobrança vem muito por um meia, então como é que está esse trabalho também aí?
Vamos lá, Lili, boa tarde. Primeiro, eu, quando entrei na presidência, né, acho que no meu primeiro discurso, e algumas vezes já falei isso, que o meu título seria organizar a parte financeira do clube e pagar alguma coisa de dívida. Que essa era a maior preocupação e o que o Corinthians precisava no momento. E isso que tem sido feito. A gente vem trabalhando muito. O primeiro ano, acho que foram 8 meses sem nenhuma contratação, com uma pressão enorme, mas a gente fez tudo dentro do orçamento, pensado, sem gastar mais do que a gente arrecada. Com isso tudo, a gente conseguiu dobrar a arrecadação do clube em 2 anos. Os números, vocês vão ter conhecimento agora nos próximos dias, que vai ser divulgado para o Conselho, os números de 2023. Mas a dívida baixou, o faturamento, né, a arrecadação bruta aumentou praticamente o dobro do que era. E tudo isso por causa da responsabilidade. Então, eu como presidente, eu não consigo e não vou fazer gastar mais do que posso, mais do que o Corinthians pode, para ter um título como presidente. Então, se ganharmos um título, vai ser com esse time, com essa luta, com essa garra, com essa camisa, com a Fiel apoiando. E isso eu prometo, que nós vamos dar a vida. Mas contratar sem ter condições, isso eu não vou fazer. A gente está buscando alternativas para melhorar. Mas, como eu coloquei, a discussão era se o time cairia ou não. E hoje é se ele bate de frente com todos ou não. E na opinião da maioria aqui, principalmente esse ano, que o time começou bem, e por isso até a cobrança, porque a expectativa cresce e a decepção também é maior. Então, a gente está melhorando, a gente vê um bom trabalho, a gente vê uma evolução, a gente vê um time criando. Não fizemos um bom primeiro tempo com o Ituano, realmente. Isso é o futebol. Mas fizemos um bom segundo tempo e a bola não entrou. Perdemos no pênalti. Eu já coloquei isso algumas vezes, quando você faz o trabalho do ano todo. Quando chega na última partida, em dezembro, a bola bate na trave e sai, nada presta. A mesma bola bate na trave e entra, está tudo perfeito. E não está tudo perfeito quando ela entra, e nem tudo errado quando ela sai. E a gente tem que ter isso muito claro, não posso misturar paixão. Lógico que eu quero ser campeão. Eu ganhei muitos títulos como diretor, ajudei a ganhar, contribuí um pouco. E como presidente, a necessidade do Corinthians hoje é se organizar e não deixar que a gente jogue tudo fora por conta de cobranças. Eu sei da minha responsabilidade, sei que o torcedor corintiano sabe o que o clube precisa, compreende isso, apoia o tempo todo, como vem apoiando esses 2 anos. E muitos aqui colocam, pô, vai ser o único presidente que não ganhou um título em mais de 35, 50, sei lá quantos anos. Não tem problema. Prefiro ser lembrado daqui uns 10 como o cara que foi responsável e colocou o Corinthians hoje com compliance, com governança, com as contas controladas, com salários em dia desde o início da gestão. E assim nós vamos seguir até o fim. Se for possível melhorar, a gente vai contratar. E em relação à reserva do Renato, até coloco aqui para vocês, que acompanham o futebol, acho que até mais do que eu. Se vocês tiverem alguma sugestão de nome, que jogue, que o Renato jogue, e que seja viável, porra, dá uma ligada, vocês ligam direto, liga também para dar estoque. Tá? Mas a gente está trabalhando atrás disso, está procurando. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Olá, presidente. Boa tarde. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Como você vê as renovações contratuais dos jogadores que terminam seus vínculos em dezembro de 2023, pensando em possíveis políticas e ingestões para o ano seguinte? Obrigada. Boa tarde. Eu acho que tudo tem um momento certo, né? A gente ainda está em início de temporada, né? Infelizmente, a gente foi eliminado do Campeonato Paulista antes do que a gente imaginava. Então, acho que tudo tem sua hora. Tem alguns casos que a gente já está cuidando, tem outros que a gente depende de outros clubes, como é o caso, por exemplo, do Balbuena. Então, acho que as coisas, no seu tempo, elas vão se resolvendo, mas tudo na hora certa, com calma. A gente está num ano político, eleitoral, e queria aproveitar também e fazer um apelo aqui aos candidatos, possíveis candidatos, prováveis candidatos, torcida organizada, torcedor comum, sócios, que
é normal a política, mas que a gente não atrapalhe o Corinthians, que a gente respeite o futebol, que a gente tome cuidado com isso, porque a gente tem campeonatos importantes pela frente e a eleição é só no fim do ano. Então, dessa forma também a gente está tratando os contratos. Presidente, aqui, tudo bem? Kaique Silva, da Jovem Pan. Eu queria que você falasse sobre planejamento, que é muito do que a torcida está batendo na tecla, que o planejamento não tem sido bem feito por parte da diretoria. Primeiro, se você concorda com isso, se algo ficou para trás em relação ao planejamento, principalmente nessa temporada, e sobre, até resgatando a última pergunta, se tem algum nome desses que o contrato vence no meio do ano ou no final do ano, que já está a situação um pouco mais encaminhada, mais adiantada, que você pode passar para a gente, por favor. Vamos lá, vou começar pela segunda. Acho que até o Roberto, numa última entrevista, comentou sobre o Bruno Mendes. Isso é uma conversa que já vem acontecendo há um tempo. A gente só aguarda aí um empresário dele pessoalmente aqui, que está combinado ainda esse mês, para que a gente possa seguir com essa renovação. E os demais ainda não. O Balbuena, que é o que vence agora no meio do ano, a gente depende também da vontade do clube, dele, né, que ele não pertence ao Corinthians. Então, são situações que, com o decorrer do tempo, a gente vai resolver. Quanto ao planejamento, a minha resposta, eu não concordo. Eu acho que foi o que eu coloquei até agora há pouco, né? O Corinthians, para mim, tem um grande time, um grande elenco. Podia ser melhor? Podia. Mas, nesse momento, só se for irresponsável para ser melhor, e eu não vou ser. Mas o Corinthians hoje tem condições de brigar por títulos. Como foi para uma final ano passado, e por muito pouco, infelizmente, a gente não saiu campeão da Copa do Brasil, e, na minha opinião pessoal, merecendo o título naquele último jogo. Então, é o que eu te coloquei, Kaique, um time que tem hoje, os jogadores que tem, hoje você vê as substituições no Corinthians. O nível não diminui como antigamente, a gente mantém muitas vezes o mesmo patamar, às vezes até melhor, dependendo da opção do treinador. A gente está pensando em futuro, a chegada do Christian e do Bidu já são jogadores mais jovens. O Christian a gente deve anunciar aí, não sei se hoje, amanhã, estava só em detalhes de assinatura. Às vezes a gente demora demais no anúncio, mas o Corinthians só faz o anúncio se tiver tudo 100% certo e assinado. Então, às vezes, outros clubes do qual a gente compra o jogador anuncia antes da hora, mas a gente tem essa responsabilidade de fazer tudo certinho. Então, não concordo com o planejamento. É o que eu coloquei, a bola bateu na trave e saiu. Se a bola do Yuri Alberto entra, o planejamento era perfeito. É o mesmo, né? Se a gente tivesse chegado na semifinal, hoje eu não estava aqui falando sobre planejamento. Do William aqui, boa tarde. Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto. Em duas respostas, o senhor citou política. Até que ponto o ano eleitoral vem atrapalhando o planejamento do Departamento de Futebol do Corinthians? Em uma segunda, por gentileza, já tem um substituto, um nome para o lugar do Roberto? Vamos lá, planejamento não atrapalha em nada, né? O que eu coloquei atrapalha o dia a dia, né? Muitas vezes notícias que não são verdadeiras, muitas vezes fogo amigo, né, que a gente fala. Tem coisas que acontecem que é normal no ano político. Mas a gente está aqui para blindar o máximo possível o futebol. Isso só tende a piorar, mas já começou há 2 anos atrás, né? No dia seguinte que eu ganhei a eleição, já tinha gente fazendo campanha dentro do clube. É triste, infelizmente, mas é um direito, né? De quem quer se candidatar, é um direito, e cada um tem que saber o que pode fazer melhor para que prejudique menos o Corinthians. Em relação a substituto, não terá substituto. Eu vou acumular o cargo até o fim do mandato, até por isso. Qualquer pessoa que eu coloque aqui pode ser por algum motivo político, podem achar que é um futuro candidato, então eu vou continuar, eu e o Alessandro aqui. Duílio, boa tarde. Pelas suas respostas, faltam 15 dias aí para o fechamento da janela, a gente não deve esperar reforço, a não ser que apareça alguma oportunidade, né? Queria que você falasse sobre a Libertadores. Como que o Corinthians chega para essa competição? Ano passado voltou para uma fase de quartas de final, depois de 10 anos, mas a impressão em alguns momentos era que o grupo era curto, tanto que na Bombonera, naquele jogo que até foi histórico, muitos jogadores que não estavam atuando muito tiveram que jogar. E é praticamente o mesmo grupo nesse ano, né? Queria que você avaliasse como é que chega, por que o torcedor deve acreditar que esse ano esse time está mais pronto para a Libertadores. Obrigado. Vamos lá, você não tinha Fausto Vera, você não tinha Yuri Alberto,
Quem mais chegou depois? Balbuena. Bom, eu já coloquei 3, né? Dá 30% de um time. Chegou Romero, chegou Bidu. A gente tinha naquele jogo da Bamboneira específico, acho que 7, 8 jogadores que seriam titulares fora por lesões. Então, a gente tem hoje aqui 33 atletas, né, no profissional, mais os meninos, 12 garotos da base. Tem os meninos também, muito se fala, eu vejo de zagueiro. O Corinthians perdeu 2 jogos esse ano, que poderia até ter ganho, né, por bobeira, na minha opinião. Coisas do futebol, acho que com o São Bernardo não, realmente eles foram muito melhores naquele jogo. Mas nós temos grandes zagueiros aqui, nós temos ainda o Caetano, que fez a estreia agora, faz uma semana, 2, sei lá, e foi muito bem. Nós temos o Murilo aqui, aí você tem ainda Balbuena, você tem Gil, você tem Bruno Mendes, quer dizer, nós temos opções, né, de zagueiros, não é uma necessidade hoje, pode vir a ser depois do meio do ano, caso o Balbuena não fique. Mas aí o prazo, quando ele sairia, a janela já se abre 3, 4 dias depois, no começo de julho. Então, essa urgência eu não vejo como muitos falam. Então, eu acho que é tudo baseado em vitória e derrota, né? Infelizmente, o futebol muitas vezes é analisado assim. Eu até, um jogo que eu não lembro qual foi, que eu não fui para o estádio, e acabei assistindo na televisão e já vi alguns elogios de que o Corinthians não baixa o nível na hora de substituir. Acho que entrou Fausto Vera, Maicon, Juliano, não sei se estava jogando. Então, realmente, eu não concordo que é curto. Acho que naquele momento, sim. Naquele momento estava curto. Mas hoje a gente tem, além desses zagueiros que eu citei, grandes jogadores para meio campo. Nós temos o Yuri Alberto, que não estava, como eu coloquei. Temos o Romero, que chegou esse ano. Então, a gente está começou uma temporada com o grupo praticamente já fechado, com tudo praticamente resolvido, com um treinador, diferente do que aconteceu ano passado, que eu assumi a culpa do Silvinho, que eu segurei e depois eu tirei. Esse ano é diferente, nós fizemos tudo direitinho, começamos em dezembro, e o resultado apareceu, o time melhorou, está evoluindo. Mas naquele domingo a bola não entrou. Então, não dá para a gente achar que tudo presta quando se ganha, e está tudo errado quando você perde um jogo. Que, na verdade, não perdemos, né? Empatamos. Mas quando você é eliminado de uma competição, foi duro, foi triste, foi ruim, péssimo. Eu, como corintiano, fiquei muito chateado como presidente, então. Mas acontece no futebol, todos aqui já viram as zebras, vamos dizer assim, e nós vamos ver outras, acontece. E não é por isso que nada presta, é início de campeonato, né? A gente tinha feito 16 jogos. E com 2 derrotas do Fernando, para quem gosta de número, acho que é mais de 70% de aproveitamento. Então, acho que a gente está no caminho certo. A gente só tem que ter calma, paciência e agir com a razão e não com o coração. Duílio, vou te fazer 2 perguntas, uma do futebol, uma da política. Vou começar pelo futebol, que você já está falando de reforço, você até brincou da gente ajudar. Então, tem um palpite já, uma ajuda? Não, eu queria que você, então, nos ajudasse. Qual é o perfil, quando o Corinthians fala, estamos monitorando, se tiver uma oportunidade, vai trazer, se puder e tudo mais, dentro de uma responsabilidade. Mas quando vocês monitoram, quando vocês vão olhar o mercado, o que de fato vocês estão procurando? Que tipo de jogador? Aí eu estou falando de posição, de idade, de característica. Que tipo de jogador vocês estão procurando? Na verdade, hoje, Salazar, é muito claro. Depois você já emenda a segunda. Né? Sendo muito claro e transparente, a gente identifica um meia, mais de criação, com as características mais próximas do Renato. Mas a gente sabe que a gente tem também o Maicon, que pode render ali, o Fausto, que já jogou mais na frente, na Argentina. A gente tem o Juliano, que é um meia e que agora está rendendo muito mais de segundo volante. Então, você tem opções aqui dentro. É que quando a gente compara com o Renato. E é difícil, né? O Renato não tem mais de um. O Renato é um cara fora de série. Todos aqui acho que concordam. Então, você ter uma substituição na mesma altura é muito difícil. Mas a gente está procurando. Se a gente tiver condições de trazer, achar o nome primeiro, que isso é uma dificuldade, que tem essas características. Muitas vezes eu recebo de torcedores mensagens, nomes, mas as características não são as mesmas do Renato. O jogador ser um meia não significa que ele vai fazer o que o Renato faz. Você tem meia que joga mais aberto, você tem meia que joga por dentro, você tem meia que joga de beirada e vem para dentro.
São características. E a gente tem procurado. Então, na nossa avaliação, um meia seria importante e pensar também em um centroavante, porque a gente tem o Yuri como centroavante mesmo. Mas demoramos aí alguns anos, né, para a gente ter um centroavante. Hoje a gente tem, até parabenizar o Yuri pela seleção, né, que começou um novo ciclo agora e ele está fazendo parte, ele tem idade olímpica, inclusive. Então, hoje a gente tem realmente um centroavante de ofício. Então, acho que as carências mesmo hoje, né, não vamos falar do meio do ano, aí se a gente perder algum jogador, lógico que isso muda. Mas hoje, o que a gente mais identifica como carência são essas duas posições, e que são posições que são muito difíceis no mercado. A outra sobre... E não quero, desculpa, só para não esquecer também dos meninos, né? A gente tem o Biro, que pode jogar ali, ainda não fez sua estreia agora com o Fernando, né? Já tinha jogado lá atrás. O Pedro, que entrou 2 vezes aí, fez grandes jogos. Então, também, muitas vezes, se a gente traz jogadores já formados para todas as posições, você não consegue utilizar a base, que tem nos fornecido muitos jogadores, ao contrário do que muitos falam. A outra sobre política, dentro do seu grupo, o grupo da situação, né? Está rolando uma reunião, estão em busca de um nome para a candidatura. Tem muita gente dentro do seu grupo que eu escuto, que gostaria que você concorresse. Eu fui trazer essa informação e há uma divergência lá dentro do Parque São Jorge. Muita gente entende que você não pode concorrer, muita gente entende que pode. Enfim, vai ser uma discussão interna deles. Eu sei que você não tem esse poder de decisão. A minha pergunta para você é se, caso você tenha autorização para participar da eleição, se é da sua vontade participar. Falo isso muito baseado pela sua situação de saúde. A gente sabe que você não está bem, já tem um tempo que você não está bem. Então, seria a sua vontade, você gostaria de participar mais uma vez de uma eleição, se candidatar novamente, se for possível? Salazar, eu com muito respeito a você, mas eu não quero responder para não... Se eu entrar na política, eu não tenho falado nada, aí piora tudo. Mas te falo hoje, independente de se pode ou se não pode, hoje jamais concorreria no fim do ano. Essa é a minha posição total e muito clara hoje. Como você falou, não é um problema de saúde, mas cansa, cara. Isso aqui é 24 horas por dia, né? Você larga a sua vida, você larga a sua família. E é um prazer para mim. Mas é muito cansativo, né? E eu quero trabalhar até o último dia do meu mandato. Tem muita coisa boa para acontecer. A gente já conseguiu melhorar muito, fazer tudo que a gente se propôs a fazer no meu plano de governo. Praticamente está tudo executado. Tem aí uma obra no clube, lá na sede do Canindé, que é um pedido dos conselheiros, é um pedido dos sócios, do pessoal que joga bola, e a gente vai entregar. E depois é manter a responsabilidade fiscal. Hoje, fiel torcedor, vem todas as novidades, tem muita coisa boa, tem muita coisa que a gente plantou em 2 anos que nós vamos colher agora. Então, por isso que eu quero estar totalmente afastado dessa parte, para que a gente possa ter 1/3 do meu mandato eu ainda tenho, né? Então, se eu entrar nessa discussão, eu não vou conseguir trabalhar. Já deixei isso, fiz um apelo aqui, pedi para que todos que estiverem envolvidos, para tentar não envolver o futebol. E é isso que a gente tem que fazer, trabalhar para o clube. E eu quero trabalhar até o último dia 100% no meu mandato, que tem muita coisa boa para fazer. E assim como eu pedi a eles, eu também não vou me envolver em política. Duílio, boa tarde. Você citou na sua pergunta, né, na pergunta que você respondeu sobre o substituto para o Roberto de Andrade, você negou que teria. Não passa pela sua cabeça a possibilidade de ter um profissional executivo de futebol? Porque você até falou exatamente de questões políticas, né? Você talvez colocar uma pessoa, poderiam falar que por questões políticas, mas talvez um profissional até para auxiliar melhor vocês na questão de mercado. Pegando na carona na pergunta do Salazar, você disse que não passa pela sua cabeça concorrer, ainda que possa estatutariamente concorrer, mas você pensa, depois do fim do seu mandato, de alguma forma auxiliar o Corinthians em alguma outra função que não te exija tanto? Vamos lá. Primeiro, profissional de futebol, eu tenho para mim o melhor do Brasil, senão ele não estaria aqui, que é o Alessandro. Quem eu confio, respeito. Todo esse trabalho que está sendo feito no futebol, que eu acreditei aqui há pouco ao Roberto e a ele também, foi participação deles. Eu acho que é inegável o que o Corinthians tinha 2 anos atrás e o que o Corinthians tem hoje. Eu acho que isso qualquer um percebe.
Fico muito contente também, porque por onde eu ando, os corintianos estão felizes com o que está sendo feito. É lógico que uma derrota ninguém quer, uma eliminação ninguém quer, mas todos estão satisfeitos, estão orgulhosos, estão confiantes no time, voltaram a acreditar. Então, as empresas também que fazem negócio com o clube, o mercado, de forma geral, hoje respeita muito o Corinthians, tem uma credibilidade muito grande. Por isso que a gente está conseguindo trazer também muitas novas receitas, né, e dobrar o faturamento, como eu coloquei. Então, por isso, eu não vejo necessidade nenhuma de trazer um profissional, porque eu já tenho, para mim, o melhor que existe no mercado. E em relação a outra pessoa, no futebol, não tem realmente necessidade de pôr um diretor estatutário. Eu prefiro acumular o cargo e, junto com o Alessandro, fazer essa dobradinha, com mais todo o nosso pessoal, toda a staff, toda a comissão técnica, pessoal aqui de administrativo, os advogados. Quer dizer, o Corinthians tem muita gente boa para seguir tocando futebol. E quanto ao futuro, não sei, futuro a gente não sabe nunca, mas eu nunca vou virar as costas para o Corinthians, né? Sempre que eu puder ajudar o Corinthians, sempre foi assim e assim vai ser para o resto da minha vida. Duílio, boa tarde. Tem muita coisa que sai na imprensa, como você mesmo no começo da coletiva falou, que agora tem aquela história de Corinthians jogar uma partida contra um adversário do Campeonato Brasileiro para não perder ritmo de jogo, aí que vocês teriam conversado com o Santos, e aí o Santos não quis, teria conversado com outro não quis, o que vocês não queriam. Eu queria saber em que pé que está essa situação em relação a um jogo treino e por que talvez esse jogo não seria interessante abrir para a imprensa e para a torcida. E uma última, você falou que vocês estão plantando bastante aí nos últimos 2 anos e meio. Você poderia pelo menos atualizar para a gente como é que está a dívida atual do Corinthians, por gentileza? Bom, Capelanes, a dívida, eu não quero só passar por cima do conselho, eles vão aprovar primeiro. Eu sei que na hora que for apresentado, vocês vão ficar sabendo antes até da aprovação, mas te peço desculpas por não falar, mas por respeito ao CORE, ao Conselho Fiscal, mas te garanto que ela baixou, e de todas as formas, né? Tem gente que vê de um jeito, outros analisam de outro, isso é tem economistas que enxergam de um jeito, outros de outro, jornalistas que enxergam de um jeito, outro de outro, mas ela baixou das duas formas, e nós tivemos um faturamento próximo a 800 milhões, que é o dobro do que a gente vinha tendo. Então, isso, os números exatos, eu te peço só mais uns dias que a gente já vai, assim que aprovado, a gente vai divulgar. E sobre o jogo, eu até vi também hoje algumas matérias, eu acho que essa foi da identidade corintiana, de que o Corinthians faria um amistoso com o Curitiba e está com medo de jogar na arena ou algo assim. O Corinthians não tem medo, muito menos do seu torcedor. Aqui é Corinthians, não tem medo. Mas a gente colocou para vocês isso já no fim do ano passado, que a arena vinha sendo feita algumas melhorias, algumas reformas. Como essa semana e a próxima são data FIFA, a gente está fazendo tem algumas áreas do gramado que estão sendo feitos replantios, que fazia parte da programação da troca do gramado. Toda a iluminação da arena está sendo trocada para uma nova de LED, com outras possibilidades para que a gente possa fazer os nossos pré-jogos e fazer algumas atrações, algumas coisas mais legais para os torcedores, assim como toda a limpeza, tanto da fachada como do teto. Então, isso já vem sendo feito desde dezembro e uma grande parte, como a iluminação, ficou programada para ser feito agora. Então, infelizmente, é impossível a gente jogar na arena. Então, por isso, tendo amistosos, eles terão que ser aqui no CT. Presidente, aqui, tudo bem? Boa tarde. Eu queria falar de planejamento ainda 23. Até agora o calendário foi bastante tranquilo, né? Jogo só do Campeonato Paulista, um jogo por semana. Só que vem aí agora um quarto e domingo, com viagens, com adversários muito mais qualificados. E durante o Paulista, algumas lacunas claramente apareceram, né? Quando o Yuri Alberto não consegue jogar, não tem substituto. A lateral esquerda reserva no lugar do Fábio, que provavelmente não suportará tantos jogos ali numa maratona, é uma incógnita. O Duqueiroz teve que ser improvisado na lateral. Hoje não tem muitos jogadores de lado de campo, se o Lázaro quiser fazer um 4-3-3, por exemplo. Enfim, lacunas foram aparecendo aí durante o Campeonato Paulista. Eu queria saber, vocês estão 100% seguros de que esse elenco vai segurar, vai suportar o que vem pela frente, que é uma quarta, um River Plate, um domingo, um Palmeiras, um Fluminense, ou se a eliminação precoce no Ituano fez vocês, pelo menos, repensarem algumas certezas que vocês tinham ali no começo da temporada? Obrigado.
Não, Vessone, boa tarde. Cara, é o que eu coloquei há pouco, né? A gente tem atletas suficientes para, é lógico que lesões podem ocorrer, isso em qualquer clube do mundo. Você vai ter 2 jogadores por posição, normalmente, dificilmente mais. Nesse elenco a gente tem alguns jogadores que fazem mais de uma posição, isso nos ajuda. Você colocou o Du, ele não é lateral, mas ele já tinha jogado de lateral e fez bons jogos, e quando precisou também foi bem. Mas a gente também tem os reservas deles, né? A gente não pode descartar jogadores, né? O Bidu chegou agora. Fez poucos jogos ainda, está treinando, mas é um reforço que a gente trouxe também pensando em futuro, né? Porque o Fábio a gente não sabe se vai continuar mais um ano, se vai parar esse ano. A gente tem olhado o mercado de algumas formas, pensando também em jogadores mais jovens, mas como eu coloquei, o que a gente identificou de maior urgência seria um meia com as características próximas do Renato e um centroavante, como você colocou aí. A gente tem aí 10 dias, mas a gente não está trabalhando nisso agora. Isso vem desde o ano passado, essas posições. É que a gente ainda não achou o atleta certo, com valor viável para o clube que possa resolver o problema, vamos dizer assim. Você tem outras opções, você tem o Júnior Moraes, que infelizmente ainda não conseguiu jogar, a gente tem centroavantes na base, a gente tem o Roger, que pode jogar ali, o Romero sempre jogou, muitas vezes jogou de centroavante, por isso, quando trouxemos, pensamos também que ele jogaria de lado e também de centroavante, não vem bem. O Romero já ficou aqui 2 anos treinando praticamente à parte e depois virou ídolo da torcida. Então, acho que a gente tem que dar esse tempo também de adaptação aos atletas que chegaram, mas a gente sabe que tem carências. Só que, vamos dizer, o ótimo é inimigo do bom. Eu não vou sair gastando dinheiro só porque precisa ter o melhor time do Brasil e eu quero ser campeão. Eu vou fazer tudo o que puder ser feito, mas com responsabilidade com o Corinthians. Esse é o principal. Duílio, boa tarde aqui. Vou pegar carona nessa resposta que você acabou de dar, porque você falou numa resposta anterior que você achava que quando o time sofria alguma alteração, o nível não baixava para você, né? E me permita discordar, e eu acho que o torcedor também discorda, porque dos 10 de linha hoje, titulares, 5 são jogadores mais experientes, que teoricamente estão numa decadente, né? São ótimos jogadores, mas já passaram da grande fase. E a maioria, o contrato termina no final de 23. Eu falo do Gil, né? Se ele sair, você não sabe se vai ficar com o Bruno Mendes, não sabe se vai ficar com o Balbuena. O Fagner, se ele sair, tem o Rafael Ramos, que ainda não mostrou. Se sair o Fábio Santos, tem o Bidu, que também você falou, quase não jogou. Tem o Giuliano, tem o Renato Augusto, que concordo com você, é impossível achar algum meio no Brasil. E o torcedor quer que o Corinthians não seja coadjuvante na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro, seja protagonista. Então, pensando em segundo semestre e pensando nesses finais de contrato no final de 23, você acha que o Corinthians pode contratar 4, 5, 3, ou realmente essas contas, para não ultrapassarem, o Corinthians não vai poder fazer isso, não vai poder ser protagonista esse ano? Eu acho que o Corinthians está muito próximo de ser protagonista. O ano passado a gente já mostrou isso. Esse ano, pelo início do Paulista, acho que muitos de vocês também se empolgaram com o que viram. É lógico que um time, a gente sempre deixa isso claro, e vocês conhecem muito bem futebol. Qualquer novo time, nova forma de jogar, ela vai oscilar. Novos jogadores também. Infelizmente, eu falei, a gente foi eliminado com um empate e a gente oscilou nesse jogo, justo no jogo que tinha mais importância no primeiro tempo. E eu não falei que não cai o nível, eu falei que eu ouvi alguns comentários em um caso específico de 3 substituições, que no dia, se eu não me engano, estava jogando Duqueiroz e Rony, entrou Fausto, Maicon e depois Romero, e o comentário do comentarista foi esse, que olha, o Corinthians melhorou, que o nível agora não caiu. Nessas substituições até subiu, né, pensando na carreira, no nome, né, no papel e do que os jogadores já fizeram. Então, mas concordo que teria que melhorar, Belo, mas tudo tem seu limite, né? Eu não vou, isso para o meio do ano, sim, existe a possibilidade da gente trazer mais reforços, pensando já no futuro, no ano que vem também, sentindo a necessidade. A gente não sabe se vai perder alguém, a ideia é não vender esses jogadores, que a gente mantenha essa base do time para o ano todo, como a gente fez do ano passado para esse, a maioria permaneceu.
para que a gente tenha um time mais entrosado, que joga junto, que acostume com a forma de jogar. Agora, é lógico que dá para melhorar em tudo. Mas eu estou satisfeito com o passo que a gente já deu. É isso que eu quero deixar claro. Eu não posso falar que o Corinthians é o melhor time do mundo, não é. O melhor do Brasil. Eu acho até que vocês são muito rígidos com o elenco do Corinthians e com o time, eu acho. Muito críticos até demais. Porque se você olhar o Corinthians hoje no papel, eu não acho que ele perca para dois, três times do Brasil. Não acho mesmo. E aí depende, né? Se o time começa a encaixar, que a gente fala, e jogar um bom futebol, tudo isso muda de um dia para o outro, né? A gente pode passar a ser o melhor elenco do Brasil também, porque tem grandes jogadores aqui, mas depende também do desempenho. Então, bem claro, dá para melhorar? Sempre dá. Mas tudo tem que ter responsabilidade. Eu não quero ser irresponsável, como eu coloquei. Eu prefiro ser o cara que saiu daqui e organizou as contas e deixou o clube organizado com gestão, sabe, com tudo que sempre foi cobrado, um clube próximo, mais próximo possível de uma empresa, que é o que o Corinthians tem hoje, e do que ser lembrado como o cara que ganhou um título e que deixou uma conta aí, e o clube vai ficar mais 10, 15, 20 anos tentando sair do buraco. Duílio, boa tarde. Tudo bem? Bem. Vinícius Bueno, da TV Globo. A gente ouviu muitas perguntas aqui sobre futebol e política, e você, em uma dessas perguntas, você falou sobre acumular a função que era exercida pelo Roberto. Eu queria te perguntar sobre a única coisa que pode te impedir e te atrapalhar nesse acúmulo de função, que é a sua saúde. Como está a sua saúde e o quanto ela piorou nesses últimos anos com essa pressão do futebol, da presidência? Se é algo que preocupa o torcedor, no sentido de você não conseguir acumular essas funções? Não. Boa tarde, Vinícius. Não, de forma alguma, eu estou muito bem. Eu tenho um problema com um nível de estresse, ou às vezes de alimentação, acaba tendo algum tipo de infecção no intestino, e isso me impossibilita de estar no dia a dia, mas isso foi no fim do ano passado, né, que eu tive um período de internação. E agora esses dias também pela carga de estresse, mas eu estou sempre no futebol, em praticamente todas as viagens. Se eu olhar aí em 2 anos e pouco, acho que eu não fui em 2, 3 jogos fora. Então eu já acompanho sempre, não tenho problema nenhum de acompanhar, de dar minha vida 24 horas por dia aqui pelo Corinthians, e vou continuar fazendo isso com muito prazer e muita vontade. Presidente, Thiago Faiani, TV Bandeirantes, boa tarde. Eliminação precoce no Paulista, invasão do CT, seu homem de confiança pedindo demissão, você tendo que responder perguntas sobre o seu estado de saúde. O quanto te entristece tudo isso que está acontecendo agora contigo na sua gestão? Boa tarde, Vinícius. Cara, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Depende da forma que você olhar. Nós vamos soltar os números, como eu coloquei, nos próximos dias, da parte financeira. Quando eu entrei, a discussão no futebol era mais, até a gente falou em campeonato de balanço, né? Estava se falando muito nisso, e nas contas, tal clube faturou tanto, tal tanto, um tem Midas, o outro não tem. E o Corinthians passou por essa fase mais complicada, e hoje está muito mais saudável financeiramente, com uma dívida alta, sem dúvida nenhuma, mas com muita melhora, como eu coloquei. Não é pouca coisa você dobrar uma receita em 2 anos, de um clube que tem 112. Né? Então, eu estou muito contente com a gestão, muito mesmo. Muito, e o corintiano também. Eu ando na rua, nunca tive nenhum tipo de problema, meus diretores são todos bem tratados por aí. O corintiano, de novo, está com a autoestima alta, está orgulhoso do trabalho. É lógico que todos querem título, mas quem quer o bem do Corinthians está feliz com o que está acontecendo, eu posso te garantir isso. E a gente fica chateado pelo que aconteceu, lógico, uma eliminação da forma que foi. A gente queria estar jogando aí as semifinais e agora está numa semana se preparando para a final. Mas, infelizmente, futebol não foi a primeira vez, não vai ser a última, que o favorito não passa, né? Mas a gente tem que saber analisar todo o trabalho. Como eu coloquei, eu estou satisfeito com o treinador, com o time que o Corinthians tem. Dá para melhorar, dá, mas hoje é muito bom, já perto do que tínhamos.
Então, hoje eu estou triste, porque nós fomos eliminados, tivemos uma invasão, coisas que fazia tempo que a gente não via no Corinthians, né? Mas também a gente não tem notícias que eram mais de uma diárias. Todo dia tínhamos algumas notícias de ações, de bloqueios, de dívidas, disso, daquilo. Hoje a gente já não tem mais, né? O noticiário mudou um pouco, tanto que a gente discute hoje quem pode vir para o lugar do Renato. Então, acho que é uma melhora muito boa. Estou satisfeito com o trabalho, mas tem muita coisa para a gente fazer esse ano ainda. Duílio, aqui atrás. Boa tarde. Queria voltar ao primeiro assunto, que é da invasão, né? Eu sei que o Corinthians acionou a polícia, tem uma investigação em curso, mas eu queria saber, do ponto de vista do clube, se tem alguma medida administrativa que o clube pretende tomar, essas pessoas foram identificadas, elas serão identificadas, como que o clube, quais ações o clube, como instituição, pode tomar quanto a essas pessoas que invadiram o CT, por favor? Da sequência, assim, do que ocorreu, quem está cuidando é o DRAD, né, a Delegacia do Torcedor, o Dr. César Saad. Todas as imagens foram entregues a ele. Acho que hoje alguns torcedores que estiveram aqui iriam à delegacia, foram convocados, intimados, não sei o termo certo para que comparecessem. É o que eu coloquei, o Corinthians não vai admitir isso, né? Os jogadores estão no horário de trabalho, você não precisa de uma invasão. Mas não, tem o outro lado também, que não agrediram ninguém, não ofenderam ninguém, foi uma conversa, mas está errado, né? Sempre entraram pela porta da frente, sempre conversado. E dessa vez também foi combinado de serem recebidos por mim no Parque São Jorge, não seria aqui. Infelizmente, fui surpreendido com essa invasão, mas agora está na mão do delegado e vamos ver os próximos passos. Duílio, aqui atrás, boa tarde. Na zona mista, depois da eliminação para o Ituano, você falou que não dava para tomar decisões rápidas assim depois de uma eliminação, precisava esfriar a cabeça. Uma semana agora passando da eliminação, e um dos assuntos que mais se falam na torcida é a reintegração ou não do Luan, né? Um jogador que vem treinando separado desde o final da temporada, nesse começo de ano. A diretoria pensa em reintegrar o Luan ao elenco, e se não, recebeu alguma proposta, um empréstimo, como foi no ano passado para o Santos? Qual é o interesse do Corinthians com o Luan? Bom, eu fui muito claro naquele dia, ou em outras entrevistas, sempre sobre o Luan. Ele vem treinando separado. Foi muito falado esses dias sobre uma reintegração, e até falei com alguns jornalistas, alguns colegas seus sobre isso. Depende muito dele, mais do que do Corinthians. Mas eu não quero também, eu quero andar para frente, né? Chegou o Christian, aí está chegando, nós temos um time para começar um brasileiro, uma Libertadores. Então o Luan depende dele, depende do que vai acontecer no dia a dia. Ele é atleta do Corinthians, tem contrato até o fim do ano, não chegaram propostas. E se chegar alguma coisa, a gente vai estudar junto com ele para que ele possa seguir o caminho dele. Mas, por enquanto, nada de novidade. Boa tarde, Duílio. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Duílio, o torcedor, ele, claro, está sempre em busca de títulos, mas ele se preocupa muito com a estruturação do clube para que não seja só uma fase, para que seja algo perene. E dentro disso, geralmente o torcedor gosta de exemplos práticos. Falando um pouquinho do rival, Paulo Nobre disse que o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de água, conta de luz, quando ele entrou. E isso impressionou o torcedor rival. Falando de Corinthians, quando você chegou, qual era o tamanho do buraco que você encontrou? Como eu falei, eu quero andar para frente, né? Eu acho que eu já coloquei aqui, nós dobramos a arrecadação do clube em 2 anos. Nós tínhamos um time que, infelizmente, brigou para não cair. Hoje a gente tem um time que briga para ser campeão. Acho que o clube melhorou muito. Agora, falar lá de trás, eu não quero entrar em detalhes específicos, mas a gente encontrou o clube, vocês todos sabem, muitos falavam até o termo cruzeirar, e que o Corinthians não tinha saída. Quando começaram a chegar os jogadores, depois de 8 meses, jogadores de nome, como o Renato, como o Juliano, como o Roger, falavam que o William, que o Corinthians ia quebrar, que eu tinha rasgado todo o meu discurso e que agora eu ia montar time para ser campeão. E esse mesmo time que eu tinha rasgado o discurso lá atrás, que era um time caro, hoje é um time que para alguns já não serve, né? Então você vê como é o futebol. Mas não, a gente não quebrou, a gente melhorou as finanças, a gente colocou muita conta em dia, a gente estabilizou a dívida,
A gente está com uma responsabilidade muito grande na parte financeira. Isso não o futebol, todos os diretores do clube, né? Para ser justo. É um grupo, é uma equipe, e todos vêm fazendo um excelente trabalho. O Corinthians foi campeão da Liga de Futsal, gastando menos do que gastava. O futebol feminino continua ganhando tudo, também com um orçamento controlado, praticamente sem ter despesa já, com equilíbrio, superavitário, né, a modalidade. Então é um trabalho que vem sendo feito com todos, né, com participação de muitos conselheiros, muitos que eram de oposição, inclusive, que hoje estão próximos, nos ajudando no dia a dia, sócios também. Então é gostoso de ver assim a melhora do clube, tudo que foi feito e tudo que ainda pode ser feito, né? O Corinthians tem muita coisa para fazer, tem muito para crescer, e nós vamos até o último dia do mandato fazer isso, trabalhar muito para que a gente, para que eu entregue como eu prometi, muito melhor do que eu peguei. Duílio, boa tarde. Alexandre Gimenez, aqui da Central do Timão. Duílio, você citou o Luan, sobre alguns jogadores que caíram também em descrédito com a torcida, né? Luan, o Júnior Moraes, que são atletas que a diretoria investiu, né? A diretoria tinha uma expectativa grande em torno desses jogadores. É possível, presidente, diminuir o prejuízo, já que eles têm contrato até dezembro, então são praticamente em 9 salários ainda que tem que disponibilizar para esses atletas, o quanto que isso impacta também na sua procura por novos reforços, né? O quanto que isso te limita também. Obrigado. Bom, eu não gosto de tratar individualmente, né? São atletas do clube que têm contrato, não foram bem ainda, falando do Júnior Moraes, não conseguiu desempenhar o que ele pode aqui no Corinthians, mas ele está aí tentando, cara, ele está treinando muito, ele tenta, se esforça para que ele possa entregar o que a gente espera dele, né? E ele continua sendo atleta do clube e a gente confia que ele ainda possa entregar. Então, a saída de um jogador qualquer não impossibilita uma chegada, né? Lógico que se você reduz a folha, você tem mais espaço, mas a gente tem essa previsão já, a gente tem uma parte ainda de orçamento que a gente pode reforçar o time e não necessariamente que saia ninguém. Boa tarde, Duílio, tudo bem, Raul? Duílio, você falou do elenco, né, bastante. Eu queria saber em relação às saídas. O Corinthians já vem recebendo propostas, tem a próxima janela no meio do ano, né? Como você se prepara com isso em relação aos destaques, Roger Guedes, Yuri, o próprio Fausto Vera, e até os meninos da base, o Biro e o Pedrinho, por exemplo? É o que eu coloquei, né? A gente tem grandes jogadores hoje, e depende do desempenho, lógico que vai existir procura, mas a intenção do clube hoje é a manutenção do seu time, né? Como a gente colocou, a gente está querendo reforçar e não perder força, né? Então a gente vai fazer de tudo para que permaneçam quando chegar, se chegarem propostas. Por enquanto existem sondagens para todos esses nomes que você falou, mas isso é normal no futebol. Diariamente você recebe consultas de atletas, independente de ter janela aberta, de não ter. Então, a nossa ideia é a manutenção e trazer mais força, mais qualidade, mas dentro do possível, sempre com responsabilidade. Obrigada a todos que nos acompanharam. Boa tarde e até a próxima. Obrigada, presidente.